E muito bem. Vamos fazer uma chamada aqui, rapidão. Temos mais 2 aulas, né, aqui, para nossa prova. Aqui. Deixa eu ver. A mim. Está aí. Presente. Arthur. Ainda não. Bianca. Aí. Daniel. Também. Eduardo. Também. Elifal. Também. Érica. Também. Erivan. Também. Felipe. Não. Gustavo Almeida. Aí. Gustavo Presente. Perija. Também. Yamara. Também. João Pedro. Esse aqui vai Não. rodar. Caroline. Aí. Caroline. Aí. Leonardo. Também. Maria Alice. Não, ainda não. Mariana. Não. Marlon. Aí. Maísa. Também. Presente. Patrick. Não. Renan. Não. Sayonara. Tá aí. Vinícius Ilha. Não. Vinícius Lopes. Aí. Presente. Vitória. Aí. E William. Presente. Muito bem. Gravar aqui. Vai. A internet tá lenta. Ó. Vamos ver aqui. O que, é que a gente vai poder fazer hoje. E aí? Estudaram? A internet daqui também. Hoje à tarde eu estava tendo reunião e caindo direto, né? Por isso que eu já vou logo avisando aqui. Se cair, me espera que eu vou tentar voltar. Estudaram esse final de semana? Fizeram alguns exercícios aí que eu pedi? Com certeza. Pessoal, tem que estar estudando. Não pode deixar para acumular, não. Eu sei que tem gente que vai acumulando a matéria, deixa para estudar assim, próximo às provas, né? A semana de prova. Isso aí é complicado, viu? Vai estudando. Toda semana pega uma matéria e coloca em dia aí o conteúdo. Até mesmo porque ajuda nas aulas, né? Você estudando sempre o conteúdo, quando vai assistir a próxima aula, fica melhor o entendimento. Ok? Só uma dica, hein? Não é obrigatório não, mas é uma dica valiosa, muito boa. Sempre manter o conteúdo em dia, sempre estar estudando. Sempre que possível, óbvio. Ixi. Só um minuto, deixa eu beber água aqui. Agora eu ia engasgar.
O som é que tá baixo? Tá Rapaz, baixo? Para mim está normal. Pra mim também tá normal. Então verifica aí o volume, hein? Sua caixinha de som, o que for aí. Olha as configurações do áudio aí. Ok, vamos lá. Paramos na aula passada, no capítulo 3 do Halliday. Nós vimos vetores, né? Expliquei para vocês conceitos sobre vetores e suas componentes. Defini o que era uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, né? Só relembrando, uma grandeza escalar é um número, simplificando, né? Assim, bem resumidamente, é um número, qualquer número pode ser considerado uma grandeza escalar. E uma grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de algumas características para a gente definir, como, por exemplo, um módulo e alguma orientação, né? Um ângulo, um sentido, uma direção. Aí isso aí é uma grandeza vetorial. E como exemplos, eu citei posição, velocidade, aceleração, né? Na aula passada. Aí nós vimos aí como é que se faz a soma vetorial, né? Ou resultante entre dois vetores. Ensinei a vocês a somar dois vetores, né? Se eu tiver um vetor nesse sentido e nessa orientação, e um outro vetor nesse sentido e nessa orientação, o vetor resultante é esse aqui. Toda variável que tiver uma setinha em cima, isso aqui indica que essa variável é um vetor, então já fica atento disso aí, né? Isso aqui simboliza um vetor, né? E a soma de dois vetores é um novo vetor. Ok, isso aí a gente trabalhou na aula passada. Vimos também, né, que a soma de vetores é comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A, então tanto faz eu somar o vetor A com o vetor B, ou o vetor B com o vetor A. Associativa, tal, vimos isso aqui também, estou passando aqui rapidamente, porque senão a gente enrola. Também vimos que eu posso decompor um vetor em suas componentes, né? Que nós chamamos de decomposição vetorial. Então, seja um vetor, qualquer que seja o vetor, eu posso definir ou decompor esse vetor em duas ou três componentes, aí vai depender do plano, se você está trabalhando no plano 2D ou 3D. Vimos que as componentes podem ser definidas por essas fórmulas aqui, ó, por essas equações. A componente x de um vetor é definida pelo módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo. E a componente y, o módulo do vetor vezes o seno do ângulo, que faz sempre com eixo x. Sempre com eixo x. O módulo do vetor, ele pode ser definido por essa equação aqui, ó, 3,6. Raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, ó. E o ângulo pode ser definido por essa equação aqui, né? No qual a tangente do ângulo, ó, a tangente de θ, é a razão aqui entre a componente y e a componente x. Muito bem? Fizemos alguns exercícios. Aqui é a questão de conversão de radiano para grau, de grau para radiano, que muitas vezes eu vou estar trabalhando com graus, então não tem problema, mas se por acaso tiver alguma informação em radiano, nós podemos utilizar essa relação aqui para converter, né? No qual diz que 2π é igual a 360 graus. Você pode usar uma outra relação, que π é igual a 180 graus. E isso aí você pode fazer para converter de radiano para grau ou de grau para radiano. Uma alternativa seria usar a calculadora, né, pessoal? A calculadora tem essa conversão aí, você pode converter também.
O próprio Google tem também um conversor de unidades online, eu já cheguei a mostrar isso para vocês. Se vocês digitarem lá no Google, converter de radiano para grau, vai mostrar lá, é só colocar quanto você quer. Por exemplo, se eu colocasse aqui 40 graus, quantos radianos são? 0,70. Ou então usa essa relação aqui e faz a continha. Muito bem. Hoje, acho que a gente parou aqui. Hoje, e aí eu fiz alguns exercícios com vocês. Hoje a gente vai trabalhar em cima das componentes vetoriais. Dado um vetor, eu decomponho esse vetor através de suas componentes. E como é que eu posso somar vetores através dessas componentes? Beleza? É a aula de hoje. Vou deixar aqui só para depois vocês quiserem olhar. Então, bora lá. Primeiramente, vamos definir aqui o que é um vetor unitário. O que seria um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Ou seja, se você calcular o módulo do vetor e se o módulo for 1, esse vetor é unitário. Ok? Ele tem uma orientação. Claro, se é um vetor tem que ter uma orientação, tem que ter um ângulo para eu definir para onde esse vetor está direcionado, não é? Se é para o lado leste, oeste, norte, sul, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Ou qualquer que seja o ângulo. Então, eu tenho que ter uma orientação. Um vetor unitário, ele não tem dimensão nem unidade. Beleza? Porque aí depois, através desse vetor unitário, eu posso multiplicar por uma grandeza física que vai ter unidade. Aí sim. Mas o vetor unitário, ele não tem unidade. E ele é representado com esse acento circunflexo aqui. Beleza? Então, se vocês observarem aqui nessa equação 3.7 e essa equação 3.8, verifiquem que tem a letrinha I e J aqui, ó. I e J com um circunflexo, com acento circunflexo. Indica que esses vetores são vetores unitários. Beleza? O módulo dele é 1 e tudo mais. Aí aqui eu posso escrever, ó, um vetor A, qualquer que seja, composto por esses vetores unitários, ó. Onde esse vetor A ele pode ser definido como uma componente x vezes esse vetor unitário y, mais uma componente y vezes o vetor unitário j. Esse i e j, pessoal, se vocês observarem aqui nesse gráfico, ó, cada um vai estar em um eixo. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui melhor. Opa. Aqui, ó. O I está no eixo X, o vetor unitário I está no eixo X, o vetor J está no eixo Y, e se caso a gente estiver trabalhando em 3 dimensões, o vetor K está no eixo Z, ok? Sei. Então, essas grandezas que eu acabei de falar aí, ó, AX, I e AY, J, são as componentes vetoriais desse vetor. AX, que está multiplicado com esse vetor unitário, e AY, que está multiplicado por esse outro vetor unitário J. Lembre-se, o I sempre está no eixo X, o J está no eixo Y. Por isso que eu digo que isso aqui é a componente X, e esse AY é a minha componente Y. Mesma coisa que se eu quisesse definir um outro vetor B, viu? Bx, I mais BYJ. Isso aqui, ó, é uma maneira de escrever um vetor através de suas componentes, Bx e By, beleza?
Mas muitas vezes eu vou trabalhar com gráficos, né, e não através de equações matemáticas. Então, essas grandezas, AX e AY, só o AX e o AY, são minhas componentes escalares. O que seriam componentes escalares? Ou somente componentes? São números, valores. Pode ser 3, 5, 2,8, 50, qualquer número. Inteiro ou não. Número real. Então, para somar vetores, ó, imagine que eu tenho esse vetor A, definido por isso aqui, ó, AXI mais AYJ, e o vetor B como BXI mais BYJ, ou seja, vetores que têm componentes no eixo X e têm componentes no eixo Y. Então, se eu quero somar esses dois vetores, basta eu somar as componentes do eixo X e somar as componentes do eixo Y. Então, o novo vetor resultante, né, vai ser a componente X do vetor resultante vai ser essa soma aqui, Rx, e a outra componente Y vai ser Ry. Se tiver uma terceira componente no eixo Z, você soma também. Ficou claro isso aqui? Sim. Deixa eu abrir aqui o Paint, só para desenhar aqui isso aí que eu quero dizer. Para ver se fica mais claro. Paint. Aqui, ó. Que é isso? Ah. Imagina aqui um plano XY. Ok? XY. Vou colocar aqui o Y, só para... Rapaz, esse meu computador tá lento, cara. Aqui é o eixo X. Ah, bem porque abriu 2. Beleza. Então, imagine que eu tenho um vetor aqui, ó. Isso aqui é um vetor, tem um ângulo θ aqui. Se eu for decompor esse vetor tem uma componente x para esse lado de cá, né? Ó. É só você fazer a projeção. Projeção para cá para o eixo x, ó. E fazer uma projeção aqui para o eixo y. Então, aqui eu tenho as componentes desse vetor. Deixa eu até colocar aqui de uma outra cor verdinha aqui. Aqui eu tenho minha componente x, ó, que é a projeção desse vetor aqui no eixo x. E eu tenho a minha componente y aqui, que é a minha... Oh. Que é a minha projeção no eixo Y. Minhas duas componentes, a componente X e a componente Y. Aí imagine aqui que eu tenho um outro vetor. Vou colocar aqui de vermelhinho. Um outro vetor, vamos supor, para esse lado de cá. Esse outro vetor também vai ter duas componentes, ó. Ele vai vir daqui, ó, até aqui, ó.
que é essa projeção para o eixo daqui, e uma projeção para esse eixo aqui, ó. Ok? Ó, esse vetor, esse novo vetor aqui vai ter duas componentes, uma para esse eixo aqui e outra para aqui. Então, o que ele está dizendo lá, que para você somar esse vetor aqui, ó, imagine que esse aqui é um vetor A, e aqui é um vetor B. Se eu quero somar esses dois vetores, existem outras regras, né? Eu poderia usar aqui a lei dos cossenos, a lei do paralelogramo para somar isso aqui, ou então mesmo aquilo que a gente aprendeu na aula passada, pegar esse vetor, trazer esse vetor para cá, ó, fazer a projeção e a soma seria um novo vetor. Não foi isso que a gente aprendeu na aula passada? Mas eu posso somar através da soma de suas componentes, ó. Eu posso somar essa componente x aqui, ó, essa verdinha aqui do eixo x, mais essa componente aqui, ó, e ter uma nova componente. E observe, se eu tenho um vetor para cá e uma outra componente para cá, a minha resultante vai ser a soma dessas duas. Que vai vir bem por aqui, ó. Mesma coisa com esses y aqui, ó. Eu posso somar essa componente mais essa componente verde aqui. Então, eu teria duas componentes resultantes dando um novo vetor resultante. Beleza? É isso que está dizendo ali. Somando as componentes. E para subtrair a mesma coisa, você subtrai as componentes. Ó. Se eu quero subtrair um vetor do outro, subtrair componente x com componente x e componente y com componente y. Se tiver a componente z, no caso for em 3 dimensões, você vai subtrair a componente z da componente z. Beleza? Então, o vetor resultante seria um vetor com a componente x, com a componente y e com a componente z. Ok? Alguma dúvida? Não. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Quais são os sinais das componentes x de D1 e D2 na figura? A figura é essa daqui. E eu quero saber quais são os sinais. Né? Sinais é só para saber se está no eixo positivo, está no eixo negativo do x. Se vocês observarem aqui, ó. Vamos pegar esse desenho e fazer lá. Vai. Estou confundindo. Pegar aqui meu eixo. Um vetor assim, um vetor para baixo. Vou ter um vetor assim. Tem um vetor aqui para baixo. Mais ou menos isso aqui. Ok? Então, eu tenho esses dois vetores aqui. Como é que eu faço a decomposição desses vetores no eixo x e no eixo y? Ó, traz a projeção desse vetor para cá. Então, vai ficar aqui, vamos colocar aqui um verdinho aqui, ó. Vai ficar uma componente para cá, ó, relativa a esse vetor aqui. Então, essa componente verdinha aqui é a componente x desse vetor. Ó, se você fizer uma projeção aqui para o eixo x, mesma forma daqui eu faço uma projeção para o eixo y, vai estar aqui, né, ó, projeção aqui. Então, aqui eu tenho minhas componentes desse vetor.
Para esse vetor, vamos fazer uma projeção para o eixo X e para o eixo Y. Olha só. Se você fizer isso aqui, ó, traçar aqui, ó, a componente X desse vetor vai estar para que lado? Vai estar para cá, tá vendo? Porque você pode traçar aqui, ó, o gráfico, ó, faz a componente para aqui para cima, ó, imaginando que o eixo tá passando aqui, ó, imaginando que o eixo, ó, imagina aqui que é o eixo Y e aqui é meu eixo X, ó. Então minha componente vai estar para cá, ó, tá vendo? Minha componente vai estar aqui, ó. Que é meu eixo X aqui, ó. Beleza? A componente desse vetor aqui do eixo X, ó, vai estar para cá, ó. Vou até colocar aqui de uma outra cor. E do eixo Y, ó, do eixo Y vai estar para onde? Vai estar aqui para baixo, né, ó? Mas se você passar o eixo aqui, ó, e fizer uma projeção para cá, ele vai estar um vetorzinho aqui para baixo, ó. Então, a outra componente vai estar para cá, ó. Vou colocar um vermelho mesmo. Ok? Significaria dizer, ó, se eu for somar esses dois vetores, eu somo as componentes do eixo X, então essas duas aqui vão ser somadas, porque estão tudo no mesmo eixo, é tudo positivo, ó. Agora essas componentes, ó, tem uma puxando aqui para cima, imagine que isso aqui são forças, puxando um objeto. Tem uma puxando o objeto aqui para cima e tem outra puxando ele aqui para baixo. O que vai acontecer com esse objeto? A força que for maior vai puxar o objeto, não é isso? Imagine que isso aqui fosse uma caixa e eu tenho uma força aqui aplicada. Eu tenho uma força aqui aplicada aqui para cima e eu tenho uma outra força. Vou botar aqui do lado, que é melhor. Só para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Uma força aplicando, puxando essa caixa para cá. Eu tenho uma outra força puxando essa caixa para esse lado. Para onde a caixa vai se mover? Para onde a força for maior. Se essa força de cá for maior do que essa, a caixa se move para o lado direito. Se essa força aqui for maior do que essa, a caixa se move para o lado esquerdo. Ok? E se essas forças forem iguais, a caixa não se move, porque eu estou puxando com a mesma força para um lado e a outra para o outro. Elas se anulam. Por isso aqui que eu estou dizendo, ó, se tem uma componente aqui para cima e tem uma componente aqui para baixo, eu vou subtrair em vez de somar. Agora, se eu tenho duas componentes no mesmo eixo, ó, aqui para o mesmo sentido, puxando aqui duas, imaginando que eu tivesse uma outra componente aqui, uma outra força puxando para cá, ó, eu vou somar essas duas forças, tá vendo? Isso aí é tema da próxima aula, viu? É do próximo conteúdo, que são forças. Por isso que a gente tem que entender esses vetores para depois estar entendendo esses conceitos. Então, se eu tenho duas componentes aqui no mesmo eixo, no mesmo sentido, eu somo. Se eu tenho componentes, né, no mesmo eixo, mas de sentidos opostos, uma para cima, outra para baixo, por exemplo, você subtrai. Por que subtrai? Porque uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, então vai acabar sendo uma subtração. Então, nesse caso aqui, ele pede isso, ó. Quais são os sinais das componentes X, ó? A gente viu que a componente X desse vetor está para cá, e a componente X desse vetor também está para cá. Então, é positivo. A letra A, né? Quais são os sinais das componentes Y? Nós vimos que a componente Y desse vetor está para cá,
Então, do D1 é positivo, e o sinal da componente Y de D2 está aqui para baixo, né? Que foi esse exemplo aqui, ó. Tá vendo que ela está aqui para baixo? Então, essa componente aqui é negativa, que está no eixo Y negativo. E quais são os sinais das componentes X e Y de D1 mais D2? Então, se você somar D1 mais D2, vocês vão ver, né, que a componente X é positiva, ó, porque tem duas para o mesmo eixo aqui, para o mesmo sentido. E essa daqui, como essa componente é maior do que essa, vai ficar aqui uma soma aqui positiva, né, porque esse vetor aqui tem um comprimento maior do que esse. Muito bem, ok? Ok no teste? Os vetores não dependem do sistema de coordenadas, né? Isso quer dizer o quê? Imagine que eu tenho esse vetor aqui, ó. Aí eu tenho as suas componentes aqui no eixo X, ó. Se eu fizer uma projeção aqui, dá um zoom aqui, para o eixo X, ó, a componente do eixo X, eu tenho a minha componente aqui do eixo Y. Isso quer dizer que eu posso rotacionar aqui, ó, tá vendo o ângulo θ, esse vetor? Que esses eixos também serão rotacionados. É como se fosse aqui nessa imagem, ó. Se você rotacionar, tá vendo o vetor A, ó, der uma rotação aí de um ângulo qualquer, as componentes não mudarão também, elas sempre ficarão ortogonais aos eixos X e Y. Sempre ortogonais aqui, ó. Beleza? Então, aqui é aquela representação do módulo. Quem é o módulo desse vetor A aqui, ó? O módulo desse vetor A. Se você aplicar aqui como é que se diz, cara? Aquele teorema de Pitágoras, o módulo disso aqui vai ser essa componente x ao quadrado, mais essa componente y ao quadrado, ó, porque aqui eu estou aplicando o teorema de Pitágoras. E raiz quadrada. Isso aí a gente viu na aula passada. Mesmo que eu dê uma rotação nos eixos, o módulo continua sendo o mesmo. Mesma coisa. Bom, como é que eu multiplico? Até agora nós vimos como soma e como subtrai vetores, né? Por exemplo, eu estou com dois vetores aqui, ó, tudo para o mesmo lado. Como é que eu somo? É só somar essas componentes. Ah, se eu tenho uma componente para esse lado e eu tenho uma componente para esse lado, como é que eu subtraio? É subtrair uma da outra. Só que agora, como é que eu multiplico dois vetores? Imagine que eu tenho um vetor, dois vetores aqui. Como é que eu faço a multiplicação desses vetores, né? Então, a gente vai ver aqui como se fazer isso. Que é o objetivo aqui desta sessão. Então, primeira coisa, eu preciso saber, eu estou multiplicando um vetor por um vetor ou eu estou multiplicando um vetor por um número, no caso, por um escalar, né? Então, eu tenho duas opções, multiplicar um vetor por outro vetor ou multiplicar um vetor por um escalar, que é um número. A multiplicação de um vetor por um número, pessoal, é muito simples. É muito simples. Né? Então, o resultado é o quê? É você pegar o módulo desse vetor e multiplicar pela constante que você está multiplicando. Se eu quero multiplicar aqui, ó, imagine aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar só isso aqui, só para não confundir. Isso aqui. Imagine que eu tenho uma força aqui, ó, ou um vetor. Às vezes eu vou chamar de força, às vezes eu vou chamar de vetor, porque a força é um vetor. E nós vamos trabalhar com esse conceito nas próximas aulas. Então, imagine que eu tenho um vetor aqui puxando essa caixa, né, com um certo módulo.
E se eu quero multiplicar essa força por um escalar, ou esse vetor por um escalar, pelo número, né? Então, por exemplo, eu quero multiplicar isso aqui por 5. Isso aqui vai dar um novo vetor, ó, de 5 vezes esse módulo aqui, ó. Se esse módulo era 10, aqui o novo vetor, né? Se eu tinha um módulo aqui de 10, o novo vetor vai ficar de 50. 10 vezes 5, 50. Porque eu estou multiplicando, né? Isso aqui o módulo daqui era 10, e eu quero multiplicar esse vetor pelo número 5, o novo resultado seria um vetor de 50. É só pegar o módulo e multiplicar pelo escalar, muito simples. A direção e o sentido vai depender do número, né? Se o número for positivo, continua da mesma forma. Agora, se o número que você está multiplicando é negativo, o sentido muda, né? Então, se o vetor está apontando para o lado positivo, ele fica negativo. E se ele estiver para o lado negativo, ele vai ficar pelo lado positivo. Ok? Para dividir também um vetor, é a mesma coisa de multiplicação, porque divisão é uma multiplicação inversa, né? Ó, se eu quero dividir por C, é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre C. Então, se eu tenho um vetor aqui de 10 e eu quero dividir ele, se eu quiser dividir ele por algum valor, né? Vamos supor que eu quero dividir ele por 2. Então, vai ficar um novo vetor de 10 dividido por 2 dá 5. Ok? Um novo vetor de 5. Beleza? Tá. Aqui só um exemplozinho. Eu estou colocando aqui o vetor nesta forma aqui. Lembrando que a gente pode tanto representar assim, quanto representar o vetor dessas formas aqui, de gráficos, certo? Aqui eu tenho uma representação aqui, ó. Só para vocês entenderem, eu vou até representar numa forma de um gráfico esse vetor aqui, ó. Então, imagina esse vetor Z aqui, ó, que é menos 3i mais 5j. Vamos representar ele através de um gráfico, só para ver se vocês entenderam essa notação. Menos 3i mais 5j. Então, aqui está meu eixo. XY. Ok? Meu eixo XY. Lembrando que a orientação I fica no eixo X e o J fica no eixo Y. Certo? O I fica no eixo X, o J vai ficar no eixo Y. Se tiver uma nova componente Z, K, quer dizer, vai ficar no eixo Z. Então, menos 3i significa que ele está no menos 3, né? Menos 3 é para cá, não é isso? Menos 3 é para cá, ó. Então, eu tenho uma componente... Vamos lá. Eu tenho uma componente para cá, menos 3. Menos 3 não está nesse sentido aqui, ó. E eu tenho uma componente no eixo Y que vale 5, ó, mais 5. Então, mais 5 está aqui para cima, ó. Ok, ó, menos 3 está para cá e mais 5 está para cá. Então, se eu for somar esse meu vetor aqui, ó, vai me dar um vetor mais ou menos para cá, ó, né, ó. Eu tenho uma linha bem aqui, ó. Isso aqui é a minha projeção dele, ó. Só apagar aqui para fazer tracejado. Esse tracejado indica que é a minha projeção.
O meu vetor seria, uma representação gráfica desse vetor seria assim, ó. Esse vetor ele estaria para cá, ó. Eu nem precisaria colocar as componentes dele, ó. Eu tracei as componentes só para vocês visualizarem, mas o vetor é esse aqui, ó. Esse vetor Z, ó. Menos 3 mais 5. Como é que eu multiplico esse vetor pelo número 5? É só pegar o 5 e multiplicar por cada componente, ó. 5 vezes menos 3, menos 15. E 5 vezes 5, 25, ok? Então, o novo vetor ficou o vetor 5Z. Ou seja, eu tinha o vetor Z, e como eu quis multiplicar ele por 5, ficou o vetor 5Z, menos 15i mais 25j. Beleza? Então, quando você quiser multiplicar por qualquer número, pega o número e multiplica as componentes dele. Alguma dúvida? Não? Não, por enquanto não. Mesma coisa se eu quisesse dividir, ó. Ah, eu quero dividir por 2. Em vez de multiplicar por 2, eu quero dividir por 2. Você pega esse número, menos 3, e divide por 2. E depois pega esse número, 5, e divide por 2. Vocês vão trabalhar com as componentes, beleza? Tanto faz multiplicação ou divisão por um número. Isso aí se chama por um escalar. Agora, quando se tem dois vetores, né? Agora eu não quero multiplicar um vetor por um número, eu quero multiplicar um vetor por outro vetor. Eu quero multiplicar dois vetores. Como é que eu faço essa multiplicação de dois ou mais vetores? Aí a gente vai usar essa técnica aqui, ó, que se chama produto escalar. Beleza? O que seria o produto escalar? O resultado, ele é um escalar. Significa que o resultado da multiplicação desses dois vetores é um número. Quando eu digo que é um escalar, é porque é um número. Beleza? Em que A e B são os módulos dos vetores. Esse A e B aqui são os módulos desses vetores. E o ângulo φ, né? E φ é o ângulo entre esses dois vetores. Por exemplo, deixa eu apagar isso. Vou fazer outro. Por exemplo, imagina aqui que eu tenha um vetor aqui. Eu tenho outro vetor aqui. Como é que eu multiplico esses dois vetores, né? Então, aqui, ó, entre esses dois vetores, tem um ângulo. Tem um ângulo, que ele está chamando ali de φ, né? Então, a multiplicação desses vetores é você calcular o módulo desse vetor, calcula o módulo, depois calcula o módulo desse vetor, e para calcular módulo de vetor a gente já aprendeu, é usar aquela formulazinha lá da raiz quadrada. Então, calcula o módulo desses dois vetores, multiplica e depois multiplica pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. No caso, esse ângulo aqui, ó. Beleza? A fórmula é essa, ó. Então, se eu quero multiplicar dois vetores, eu uso o produto escalar, onde o produto escalar entre dois vetores vai ser representado dessa forma aqui, ó. É igual a A vezes B vezes o cosseno do ângulo. A é o módulo do vetor A, B é o módulo do vetor B, φ é o ângulo entre esses dois vetores, e aí você aplica o cosseno. Beleza? Produto escalar é isso aqui, ó.
equação 3.20. Esse produto escalar obedece essas leis comutativas da álgebra, né? Significa o quê? Que o produto escalar entre o vetor A e o B é a mesma coisa do B com o A. Isso pode ser provado através dessas componentes aqui, ó. Você pode fazer essas multiplicações todinhas aqui, vocês vão ver que o produto escalar de A por B é isso aqui, ó. Pode ser isso aqui também, ó. Então, a outra forma de representar é multiplicar a componente x pela componente x, componente y pela componente y e a componente z pela componente z, beleza? Então, às vezes eu tenho dois vetores escritos dessa forma e eu quero calcular o produto escalar deles. Se você não conhece o ângulo, você pode multiplicar dessa forma. O produto escalar é componente x pela componente x, componente y pela componente y, mais a componente z pela componente z. Né? E isso aqui, na verdade, você poderia fazer aquela distributiva, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Daria uma coisa enorme, só que quando você fosse multiplicar esse aqui vezes esse aqui, ó, como isso aqui são vetores unitários e são ortogonais, o ângulo entre o eixo I e o J, que é o XY, é de 90 graus. Esses vetores todos são 90 graus entre eles, ó. E cosseno de 90, quanto é o cosseno de 90? É zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Por isso que quando multiplica isso aqui por essa parte dá zero, quando multiplica isso aqui por isso aqui dá zero, isso aqui por isso aqui dá zero, só sobra isso aqui, ó. Resumindo, vamos lá, resumindo. Produto escalar de dois vetores pode ser calculado por essa equação, 3.20. Se você conhecer o módulo de um vetor, o módulo dos dois vetores, aliás, né, do A e do B, e se você conhece o ângulo entre eles, você usa essa fórmula. Agora, se você só tem as componentes x, y e z, como é que você calcula o produto escalar, que é a multiplicação desses vetores? Multiplicando as suas componentes, beleza? Então, posso tanto fazer assim, usando essa equação 3.23, quanto usar a equação 3.20, o produto escalar. Ok? Bora lá. Isso aqui eu já acabei explicando. É a mesma coisa, só para dizer que eu posso tanto pegar A vezes cosseno de φ vezes B, ou A vezes B cosseno de φ, mesma coisa. Vou nem colocar para não atrapalhar vocês. Vamos fazer esses exercícios aqui. Antes de fazer esse teste, vamos ver essa observação, ó. Se o ângulo φ entre dois vetores é 0 graus, o que é que significa? Olha só. Imagina aqui que eu tenho dois vetores e tem um ângulo entre eles, não tem? Tem um ângulo. Se um ângulo θ aqui. Se eu estou dizendo que se o ângulo entre eles for 0 graus, significa dizer o quê, ó? Se esse ângulo é zero, é porque esse vetor está no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo ângulo que esse, não é isso? Para o ângulo ser zero, ó, imagina que aqui está meu vetor, eu vou até colocar de uma letra, de uma cor diferente. Ó, o vetor está aqui, está com esse ângulo θ. Eu vou diminuindo o ângulo, ó, diminuindo até eles ficarem com o mesmo ângulo. Ok? Então, quer dizer o quê? Se o ângulo entre dois vetores for zero, a componente de um vetor em relação ao outro é máxima. Significa... Por que a componente é máxima? Porque as componentes vão estar tudo no mesmo eixo e vai estar sendo somadas.
É igual aquele exemplo da caixa que eu citei, ó. Tendo uma caixa aqui, eu tenho uma caixa onde eu tenho um vetor aqui, e aí eu pego um outro vetor com ângulo zero, ó, somando. O que acontece? Essas componentes estão sendo somadas, e aí é o valor máximo. E o que também acontece com o produto escalar dos vetores. Lógico, se a componente é máxima, o produto é o máximo. Se o ângulo é 90, aí vamos ver o que acontece. Ó. Se o ângulo é 90, isso quer dizer o quê? Que um vetor, vamos supor que tem um vetor para esse lado de cá, e o outro vetor está para esse lado de cá. Ó. Quer dizer o quê? Que o ângulo é 90 entre eles, né? Ó, 90 graus. Ó. 90 graus aqui o ângulo. Que negócio chato. 90 graus. Se o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, a componente desse vetor em relação a outra ela é nula. Por que é nula? Você pode olhar isso aqui nessa fórmula aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Se o ângulo entre os vetores é 90, quanto é o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 é zero. E zero vezes qualquer coisa, qualquer número, é zero. Por isso que o produto escalar é nulo, se o ângulo for 90. Que é isso aqui que eu falei, ó, quando multiplica um vetorzinho J com um vetor I, que são ângulos de 90 graus. Ó. Então, o produto escalar é zero, se o ângulo é 90. Se o ângulo é zero, cosseno de zero vale 1, e 1 vezes AB dá AB, então o produto escalar é AB e é o máximo. Beleza? Ok. Fazer esse teste. Eu tenho dois vetores, C e D, tem módulos de 3 e 4 unidades, respectivamente. Ou seja, o módulo do vetor C vale 3, o módulo do vetor D vale 4 unidades. Qual é o ângulo entre esses vetores? Qual é o ângulo entre esses vetores? Se o produto escalar, ó, como é que eu sei que isso aqui é produto escalar? Ó, porque aqui está o vetor C com um pontinho e o vetor D. Ó. Se o produto escalar é igual a zero. Vamos lá? Calcular. Deixa eu colocar aqui no Word. Equação. Deixa eu ver aqui. Uma representação com a seta. Um vetor C, né? Ponto. Ó, o produto escalar entre dois vetores é igual ao módulo do vetor C vezes o módulo do vetor D. Vou até colocar aqui entre barras, para vocês saberem que isso aqui é módulo. Módulo do vetor C vezes o módulo do vetor D, vezes o quê? O cosseno do ângulo entre eles. Isso é aquela fórmula, né? Cosseno de... Tá usando φ, né? Tá. Não, aqui tá usando essa letra. Mas vamos usar essa letrinha aqui. φ. Isso aqui é a fórmula de produto escalar, viu?
produto. Muito bem. A questão diz o quê? O módulo do C vale 3 e o módulo do D vale 4. O módulo de C vale 3. O módulo do D vale 4, então vai ficar 3 vezes 4. Ele está dizendo, ó, ele está perguntando qual é o ângulo, né? Se o produto escalar é 0, se C escalar D vale 0. Então, ele está dizendo que se isso aqui for 0, não é? Ele está dizendo que C escalar D vale 0. Se isso aqui for 0, qual é o ângulo entre esses vetores? Então, aqui é só fazer essa continha, ó. 3 vezes 4 dá 12. Aqui dá 12. Como está multiplicando, você passa para lá dividindo. 0 dividido por 12. Quanto é 0 dividido por 12? É 0. Então, cosseno do ângulo é igual a 0. Deixa eu só colocar para esse lado de cá para ficar melhor. Olha só, 0, o 12 passa dividindo, ó, 0 dividido por 12 dá 0. Cosseno do ângulo é 0. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 0? Isso aí você pode calcular usando a calculadora a função arco-cosseno, ou cosseno a menos 1. Quem não sabe, né? Mas qual é o ângulo cujo o cosseno dá 0? 90. 90. Você calcular aí na calculadora 90 graus, né? Cosseno de 90 graus vai dar 0. E aqui a resposta, 90 graus. A letra B. Para esses mesmos módulos, sendo que o produto escalar dá 12 unidades. Então, mesmo módulo, só que em vez de 0 agora, ele está dizendo que o produto escalar vale quanto? Vale 12. Então, ele está dizendo que isso aqui vale 12, ó. Aí isso aqui é 12. 12 dividido por 12, né? O 12 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 12 dá 1. Então, qual é o ângulo cujo cosseno dá 1? Zero. Não é isso? Cosseno de 0 não é 1? Pode também calcular na calculadora, viu, pessoal? Eu aconselho aqui porque o númerozinho tá bonito, mas se eu dissesse assim, qual é o ângulo cujo cosseno dá 0,34? Como é que eu vou saber? Por isso que vocês têm que usar calculadora. Já vão aprendendo a usar a função arco-cosseno, ou cosseno a menos 1, tangente a menos 1, para obter esses ângulos, viu? Quem não souber, pode me perguntar aqui que eu tiro a dúvida. Então, deu 0, né? E aqui a resposta 0. Por último, ele diz que o produto escalar vale menos 12, ó. Menos 12. Então, substitui aqui por menos 12. Aí aqui dá menos 12, dividido por menos 12, dá... Menos 12 dividido por menos 12 dá menos 1. Qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? 180. Ou π, né? Como a gente está trabalhando com graus, vamos trabalhar sempre com graus. Então, é 180 graus. Que poderia ser também π radiano. 180 graus. Beleza? Como é que faz essa conta aí na calculadora mesmo, professor? Quem está perguntando? Eu, Marlon. Você tem que colocar na calculadora. Cadê aqui? Coloca assim, digita menos 1 aí.
digita -1 na calculadora. Aí você vai apertar segunda função. Aí depende também do modelo da sua calculadora, viu? Mas geralmente é assim. Aí você aperta a segunda função e no cosseno, porque em cima do cosseno está o cosseno a -1, que é o arco cosseno. Vê aí se vocês conseguem. Aperta cosseno a -1, né? Segunda função e o cosseno, né? Que é o cosseno a -1. Tem a imagem aqui. Assim, ó. Deixa eu fazer Deu aqui na minha certo. calculadora. Deu certo? Deu 180? Deu pi, né? 180. Deu pi, né? Então, muda. Quando você estiver em física, você mude a sua calculadora para o modo grau, viu? Porque aí a resposta vai estar em grau. Aí, quando for lá para cálculo, você muda a calculadora para o modo radiano. E aqui eu tenho um outro produto, né, que a gente chama de produto vetorial, também para multiplicar dois vetores, onde eu posso usar essa fórmula aqui, ó, da equação 3.24, em que o produto vetorial é definido, né, pelos módulos dos dois vetores e pelo seno do ângulo entre eles, certo? Só que esse resultado aqui é um vetor, né, cujo módulo é dado por essa equação. Né? Na verdade, o produto vetorial, o resultado é um novo vetor, onde o módulo desse vetor vai ser dado por essa equação aqui. E a direção, né, para saber, está apontando para que direção, para que sentido, vai ser determinado pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Vamos ver se tem alguma informação dessa regra da mão direita. Tem aqui, ó. Regrazinha da mão direita. Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar lá para ver se vocês veem minha imagem. Eu não estou vendo, ó. Você coloca assim, a mão direita. Aí vamos supor aqui, ó, eu tenho um vetor definido por esse meu dedo aqui. Que dedo é esse? Indicador, Indicador. O polegar seria a representação do meu outro vetor. Então, imagina aqui que eu tenho um vetor apontando para cá e um vetor apontando para cima. Um está no eixo, outro está no eixo, outro eixo. Qual é o vetor resultante? O vetor resultante é esse aqui, ó. Eles sempre, os três, estão 90 graus, ó. Aí você vai ter que ver para que lado está apontado o vetor. Ó, imagine, aqui ele está usando o auxíliozinho aqui da mesa ou de qualquer coisa, mas você pode usar essa outra parte dos dedos. Ó, tem um vetor e outro vetor, ó. Aí é usar isso aqui e você define o lado ou o sentido do novo vetor. Isso que eu acabei de explicar aqui, ó. Se eu tenho um vetor para esse lado e tem um vetor aqui para cima, o novo vetor vai vir para esse lado de cá, ó. Depois nos exercícios a gente vai ver melhor. O produto vetorial, ele pode ser também usado, né? Ele pode ser calculado usando essas equações aqui, ó. Eu começo a usar as minhas componentes I, J, Y, I, J, K, né? Fazendo produto vetorial. E eu chego nessa expressão aqui, ó. Na 3.27, ó.
produto vetorial entre dois vetores pode ser determinado por essa equação aqui, ó. Aí vocês podem parecer, professor, isso aí é difícil. Como é que eu vou decorar tudo isso aqui, ó? Depois eu vou ensinar como se fazer sem nem olhar para isso aqui, ó. Só usando determinantes. Determinantes. Vocês já viram determinantes, né? Lá no ensino médio. Viram determinantes? Lembra de matriz, determinantes? Eu vou ensinar... A gente viu em álgebra. Oi? A gente viu em álgebra também, primeiro período. Foi, né? Mas o pessoal do primeiro aí que não viu, por isso que a gente vai usar determinantes aí, que é um assunto lá do ensino médio, para fazer isso aí, beleza? Aí não vai ter prejuízo para ninguém. Se quiserem decorar essa equação aqui, também podem ficar à vontade para aplicar, mas eu prefiro nem decorar isso aqui, eu prefiro colocar um determinantezinho que é bem simples de resolver. Bom, antes de passar para uns exercícios, vamos ver isso aqui, ó. Os vetores C e D têm módulos 3 e 4, é outro teste, respectivamente. Qual é o ângulo entre os dois vetores se o módulo do produto vetorial é igual a 0? Então, observem que produto vetorial, qual é a fórmula? É o seno, né? Aqui, ó, é A vezes B vezes o seno do ângulo. Então, se eu tenho lá no exemplo lá, um é 3 e o outro é 4, ó, vou mudar a fórmula aqui, ó. Seno, aí aqui eu já vou colocar aqui produto vetorial, que é representado pelo xizinho, ó. Então, se eu tenho dois vetores e eu quero o produto vetorial deles, né? Então, esse aqui é o módulo desse vetor, vezes o módulo desse outro, vezes o seno do ângulo. No exemplo lá está dizendo que isso aqui é 3, aqui é 4, né? Aqui é seno. E aqui é 0, né? Se eu não me engano é 0. Quer ver? Eu vou só conferir lá. É igual a 0, tá vendo? Se o produto vetorial entre C e D, ele está falando é 0. Ele está dizendo assim, ó. Se o produto vetorial entre dois vetores for 0, sendo que o módulo desse aqui é 3 e o módulo desse aqui é 4, calcule o ângulo. Então, é só fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Que dá 0, que dá 12, que é seno. O 12 passando para o lado de lá, dividindo. 0 dividido por 12 dá 0. Aí aqui é o seno. Seno do ângulo é 0. Seno do ângulo é 0. Qual é o ângulo cujo seno dá 0? 0, né? Seno de 0 não é 0? Também é a mesma coisa. Se calcular na calculadora, ó, é só jogar aqui, ó. Joga o valor 0 e aperta segunda função e o seno, que aí ele calcula o arco seno. A resposta aqui, ó, 0 graus. E a outra, letra B, 12, onde o produto vetorial vale 12. Então, se aqui vale 12, que é 12, 12 dividido por 12 dá 1. Qual é o ângulo cujo seno dá 1? 90. 90 graus. Seno de 90 dá 1. 90 graus. Acabamos a aula de hoje. Acabamos a aula de hoje. Aqui é só o resumozinho do que a gente viu. Depois, se quiserem estudar. Tudo Professor, isso... Oi. eu entrei atrasada na aula, o senhor acho que já tinha feito a chamada. Sim. Eu só vi que eu entrei, né? Estou assistindo a aula. Tá. Queria ver, porque às vezes eu estou atrasando, a correria está grande aqui.
as minhas aulas sempre ficam no meu canal do YouTube, viu? Então, aproveita, se você não é inscrita, né? Vou fazer até um merchan aqui. Tô ganhando nada, mas vou fazer um Não sou merchan. inscrita, não. Eu estou inscrito? Ah, sim. Não sei, ó, se inscreve lá no meu canal e deixa os likes nos vídeos. Ah, Entendeu? Então, assim, quem perdeu a aula, quem chegou atrasado, sempre vai lá, eu estou postando lá, eu não posto no mesmo dia, principalmente que hoje é complicado, mas amanhã, provavelmente, a aula já vai estar disponível. Então, dá uma assistida quando puder, tem a semana toda aí. Ah, vai assistir até, põe na televisão, ó, fica deitado assim na cama ou na sala, põe na televisão lá no YouTube e vai assistir de boa. tá certo, professor. Obrigado, viu? Nada. Se preocupa com falta, não. Falta aqui é o de menos, viu, gente? Eu não gosto nem de reprovar por falta. Eu quero mais que o aluno se atenha ao conteúdo. Agora o senhor vai disponibilizar esses slides, né, professor? Vou. Eu disponibilizei o outro? Eu acho que eu vou. É Quando que na acaba. aula passada, você falou que só ia disponibilizar essa Isso. semana. Mas olha só, pessoal. Eu vou disponibilizar, mas olha só. Eu não aconselho que vocês estudem pelos slides. O slide, ele tem muita coisa aí que não tem, né? Na verdade, assim, eu expliquei aqui, eu estou explicando o que está escrito lá. Por isso que não é muito bom estudar pelo slide, tem que estudar pelo livro. E no livro tem todo esse conteúdo aí. O slide foi tirado do livro, é um resumo do capítulo do livro. Por isso que, assim, ó, tá estudando, estuda pelo livro, estuda no capítulo do livro. Agora, o slide é bom quando você vai fazer uma revisão. Ah, deixa eu ver aqui, a revisão, tudo bem. Ou então, se entendeu a minha aula aqui de boa, quer fazer só uma revisão, vai lá no slide, que aí também tá de boa. Mas aconselho, quem não estiver entendendo, dá uma lida no livro, viu? O capítulo do livro. 8h30, acho que tá bom. Vocês vão ter aula da. Ah, não vão ter, não, né? Beleza. Eu vou passar uma lista de exercício, que eu acho que é aquelas que eu cheguei até a mostrar na aula passada, mas. Deixa eu ver aqui. Agora não vai dar tempo, não. Vai ser para o próximo. Eu vou deixar disponível lá no SEI, viu? Também esses exercícios aqui, ó. A gente chegou a fazer alguns exemplos, foi? Na aula passada. Aí aqui tá mais completo, quer ver? Ó, vai ter desse novo assunto que a gente viu hoje, ó. Eu lembro que eu fiz esse exemplo aqui. Sim, aí Eu acho esse aí você já disponibilizou esse já, aqui professor. também eu acho. Oi? Esse aí você já disponibilizou, já não sei. Ah, já? Tá, Então foi ótimo. na terça-feira passada ainda. Tá, então pronto. Vocês podem continuar fazendo aqui, ó, principalmente. Deixa eu ver aqui onde Ah, entra era para esse assunto. esperar? Nossa, eu Hã? resolvi tudinho. Era para esperar? Uai, é porque faltava terminar o conteúdo, né? Ah, Por exemplo, aqui, ó, cadê, ó? Deixa eu ver aqui. Assunto da aula de hoje. Ó, aqui já está falando sobre as componentes, tá vendo? Que foi visto hoje. Componentes, tal. Deixa eu ver se tem produto. Ó, aqui, ó. Essa anotação, ó, produto escalar, ó. Isso aqui a gente viu hoje, ó. Vamos fazer essa daqui? Vamos lá. Como é que eu calculo o produto escalar aqui desses dois vetores, ó? Lembra? Como é que eu faço? Eu multiplico o quê, ó? Deixa eu só dar um print aqui. Cadê o print? Ó, produto escalar de A por B. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar. Produto escalar.
Posso usar essa fórmula para fazer o produto escalar. Porém, eu preciso conhecer o módulo de A, o módulo de B e o ângulo entre eles. No caso aqui, não está dado o ângulo, tá vendo? Então, eu vou usar aquela outra fórmula que diz o quê? Que para encontrar o produto escalar de dois vetores, basta eu pegar, multiplicar a componente x desse vetor pela componente x desse outro, e depois a componente y pela componente y. Lembra? Então, para fazer isso aqui, ó, pega 1,1 vezes 1, que é o produto escalar, ó, daquele exemplo, é 1,1 vezes 1, mais a componente y pela componente y. 2 vezes menos 1, ó. 2 vezes menos 1. Então, 1,1 vezes 1 dá 1,1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 1,1 menos 2? 1,1 menos 2? Menos 0,9, não é isso? É. Aqui, ó. Lembre-se, produto escalar é um número. Então, isso aqui você já poderia eliminar de cara sem fazer cálculo, porque isso aqui é um vetor, tá vendo? Isso aqui é um vetor. Tem um vetor, tá vendo o chapéuzinho aqui, IJ? Isso aqui é vetor. Então, nunca pode dar um vetor. Isso aqui também é um vetor. Já elimina isso daqui de cara. Produto escalar tem que dar um número, tem que dar um número. Opa, cadê a resposta? 0,9. Isso aqui é outra. É o mesmo, né? É, aqui é o 0,9, beleza? Então, vocês terminem esses exercícios aí em casa. Ó, produto vetorial. Produto escalar. E vai, acabou aqui. Aí, qualquer dúvida, próxima semana a gente tira. Beleza? Então, os exercícios já estão na plataforma. Eu vou só postar esse conteúdo aqui da aula de hoje. Amanhã só. Hoje mais não. Tá bom, professor. Boa noite. Boa, até mais. Até mais. Boa semana a todos. Professor, Oi.